Especulado em alguns clubes brasileiros, Claudinho, meio atacante ex-Red Bull Bragantino, pode voltar ao Brasil? Vídeo de hoje do canal da Nicola responde a pergunta e fala também sobre mais detalhes do contrato de patrocínio Master do Flamengo, um absurdo em território brasileiro e gigante mesmo diante dos grandes do mundo. Vou te falar ainda sobre o São Paulo, que enfim anunciou renovação de contrato para lá de esperada pelo torcedor. Já o Palmeiras tentou a contratação de uma promessa da Série B, mas a coisa não funcionou. Vou falar ainda sobre o pacotão de reforços no Grêmio. Cruzeiro faturando bolada com o Marlon. Novo alvo para a defesa do Vasco. As últimas do mercado, bastidores, finanças e o Santos ouvindo 2 nãos de técnicos que foram procurados nas últimas horas. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Terceiro vídeo que a gente faz nessa segunda-feira e sempre que tiver notícia, vou aparecer o máximo de vezes possível para deixar você na cara do gol, beleza? Até por isso, para dar moral a quem dá moral para vocês, não esquece de deixar seu like e comenta bastante, combinado? Bora começar o vídeo com informação ligada ao Atlético Mineiro. Lianco corre o risco de perder as 2 partidas contra o Cruzeiro, válidas pela Copa do Brasil. É que aquela lesão sentida no sábado antes do jogo contra o Grêmio parece ser mais séria do que se imaginava. Estou tentando contato com representantes do atleta para entender direito quanto tempo vai ser necessário para que ele volte a jogar. Quero te falar agora sobre a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas, que na teoria deveria servir para moralizar o futebol brasileiro, mas a verdade é que até agora ela é uma grande vergonha, uma farsa. Só para você entender, vou usar o exemplo do Corinthians, que no ano passado contratou o Ranieri do Cuiabá e o Félix Torres do Santos Laguna. Corinthians não pagou o Ranieri e não pagou o Félix Torres, ou seja, Santos Laguna e Cuiabá ficaram a ver navios. O Félix Torres, ou melhor, o Santos Laguna recorreu à FIFA, por ser um clube mexicano e internacional. O Cuiabá recorreu à CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. A FIFA já condenou o Corinthians em primeira e em segunda instância, e agora o Timão se apressa para tentar pagar 33 milhões de reais à vista para evitar o transfer ban, para retirar o transfer ban. O Corinthians já foi punido e hoje está proibido de inscrever atletas. Nesses 33 milhões de reais, com pagamento à vista, a juros e correção monetária. Já a Câmara Nacional de Resolução em Disputas firmou um acordo com o Corinthians para que o Timão pague o que deve ao Cuiabá pelo Ranieri em 6 anos, sem pagamento de juros. Ou seja, um verdadeiro caos. É por isso que os clubes brasileiros devem tanto para outros clubes brasileiros. Isso acaba se tornando uma grande bola de neve. E a gente discute ou vê os clubes debatendo a respeito do fair play financeiro com a ideia de utilizá-lo a partir do ano que vem. Já dá para dizer que se for a CNRD que for fiscalizar e cuidar desse fair play financeiro, já dá para cravar que ele não vai funcionar. Bora falar agora sobre o Santos, que já ouviu 2 nãos de técnicos em busca de um substituto para Kleber Xavier. Treinador demitido nesse domingo depois da derrota por 6-0, poderia ter sido substituído por Tite, mas o treinador afirmou que ainda não consegue voltar, entre outras coisas porque tem uma cirurgia no joelho marcada para o início do mês de setembro. A alegação é de que não dá para voltar se não tiver 100%. Nas últimas horas, o Santos também fez contato com o Ramon Dias, técnico argentino que comandava no início dessa temporada o Corinthians. Ramon preferiu continuar no Olímpia. É a segunda vez somente nesse ano que o Ramon Dias diz não ao Santos. Ele já havia recusado um convite antes da contratação do Kleber Xavier. Diante desse cenário, Santos insiste na contratação de Jorge Sampaoli. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, o argentino pede um caminhão de dinheiro e uma série de regalias para que o negócio aconteça. Juan Pablo Vojvoda e Luiz Ubeldia correm por fora. Peixe tem pressa para definir seu novo treinador, até porque a situação no Campeonato Brasileiro é periclitante. Bora falar agora sobre um novo alvo para a defesa do Vasco. Cruz Maltino não consegue avançar na compra de Carlos Cuesta. O zagueiro colombiano que pertence ao Galatasaray está entre o Spartak Moscou e o Vasco. O Vasco se acertou com o Galatasaray e o jogador se acertou com o Spartak Moscou. O grande problema para o Vasco é que a oferta do Spartak para o atleta é de 6 milhões de euros
num contrato de 3 temporadas, ou seja, para se igualar o Vasco precisaria bancar 2 milhões de euros por ano para o zagueiro de 27 anos de idade, e o Cruz Maltino alega não ter capacidade financeira para isso. Até por isso, Vasco já iniciou a busca por um substituto e conversa nesse momento com Gabriel Paulista, atleta de 34 anos de idade, a maior parte da carreira no futebol europeu. Nesse momento ele joga pelo Besiktas. O Admar Lopes, que é o executivo de futebol do Vasco, esteve nesse domingo assistindo ao jogo do Besiktas no Campeonato Turco, vitória por 2-1 com gol no último minuto do jogo. E ele tenta convencer o Gabriel Paulista e o Besiktas a fazerem negócio, o atleta hoje com 34 anos de idade. Vasco, que em suas andanças também tentou Fabian Balbuena. O Balbuena preferiu jogar no Grêmio, onde já marcou gol. Um dos gols da vitória do tricolor gaúcho por 3-1 contra o Atlético Mineiro nesse domingo, lá na Arena MRV. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que segue com dificuldade no anúncio de reforços, mas pode ter nos próximos dias a garantia de 23 milhões de reais em caixa. É que quando o Cruzeiro emprestou o Marlon para o Grêmio, ficou combinado que se ele batesse 25 partidas, o Grêmio seria obrigado a comprá-lo. E a cláusula de obrigação de compra está estipulada em 3 milhões e meio de euros ou 23 milhões de reais. O Marlon já esteve em campo em 17 partidas pelo Grêmio, ou seja, restam apenas 8 jogos para que o tricolor gaúcho precise ficar em definitivo com o atleta, assegurando 23 milhões de reais. Dinheiro que vai ser importante para o Cruzeiro na busca por contratações. Em relação ao lateral esquerdo, o problema está super resolvido. A verdade é que o Kaique tem dado conta do recado, uma das excelentes opções entre laterais esquerdos do futebol brasileiro nesse momento. Importante contar ainda que o Cruzeiro espera para essa semana Luiz Sinisterra, jogador do Bournemouth, e tenta mais um atacante de lado de campo. Preciso te atualizar agora sobre o Grêmio, que espera anunciar nessa semana um pacotão de até 5 reforços. Tricolor gaúcho, que já contratou nessa janela de transferências o Carlos Vinícius, centroavante que foi expulso na vitória contra o Atlético Mineiro nesse domingo, além de Balbuena, que marcou gol na vitória contra o time mineiro. Os 5 reforços em mente. Desses 5, 2 já estão confirmados. Marcos Rocha, que desembarcou nessa segunda-feira em Porto Alegre, lateral direito, ex-Palmeiras, ele rescindiu com o Verdão. E Arthur, que acertou nas últimas horas a rescisão do seu contrato com a Juventus e vai assinar com o Grêmio até dezembro de 2026. Eric Noriega, volante que pertence ao Alianza Lima, tem tratativas bem avançadas. A compra vai girar na casa dos 3 milhões e meio de euros. Já Marcelo Groi, goleiro histórico do Grêmio, está livre no mercado depois de deixar o mundo árabe. Também tem conversas avançadas. Antes de contratar o Groi, o Grêmio pretende negociar o Gabriel Grando. A última e quinta contratação sonhada pelo Grêmio é de um meia atacante. E a promessa é de que não será nenhum dos nomes que já foram divulgados recentemente, entre eles Roger Guedes, Dybala, entre outros. Confesso que não consegui avançar nessa história e assim que tiver qualquer novidade conto para vocês. A saideira sobre o Grêmio, Vila Sante sofreu sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e só volta em 2026. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem investido pesado em contratações, mas segue também monitorando atletas de olho no futuro não tão distante. Trabalho do João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base. Quero contar que o JP tentou nos últimos dias a contratação de Yuri Alves, meio atacante de 18 anos de idade do Atlético Goianiense e que virou alvo da atenção de vários clubes brasileiros. Esse menino tem 6 partidas na equipe principal do Atlético Goianiense, sempre entrando no final. Os números bons dele são no sub-20, com 31 jogos, 13 gols e mais uma assistência. Palmeiras fez contato naquele esquema bem conhecido do João Paulo. Apresenta a proposta com valor fixo, pequeno, o time cede um percentual e se o atleta se torna jogador do Palmeiras, o Verdão tem a possibilidade de comprar mais um percentual usando a vitrine que é o Palmeiras para garantir dinheiro pro Verdão e também pro parceiro. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversei com o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, e ouvi o seguinte, abre aspas, o Palmeiras foi um dos vários interessados. Tivemos muitas propostas, mas todos os valores ficaram bem abaixo daquilo que eu esperava, então não vou vender esse jogador que tem enorme futuro, fecha aspas. É raro ver o Palmeiras da base não conseguindo avançar em contratações. É sinal de que esse Yuri Alves é bem promissor, prometo ficar de olho nele para trazer mais detalhes. Se você já ouviu em campo,
use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo que, enfim, anunciou a renovação de contrato de Alan Franco, novela chata que durou pelo menos 10 meses. Desde o fim do ano passado, o São Paulo tentava a extensão do contrato do zagueiro argentino, cujo vínculo se encerrava agora em dezembro. O Alan Franco já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Antes de viajar para a Colômbia para o confronto contra o Atlético Nacional, São Paulo havia conseguido a assinatura do contrato do Alan Franco, mas curiosamente esse anúncio da renovação não havia sido feito. Nessa segunda-feira o mistério foi desfeito. Alan Franco renovou seu contrato até 2028 e o anúncio oficial já aconteceu. Quero destacar as frases do Alan Franco por conta dessa renovação, abre aspas, é uma felicidade muito grande. Faz tempo que eu vinha com esse desejo e graças a Deus tudo deu certo. Estou feliz por estar com a minha família ao lado de mais uma... estou feliz de estar com a minha família ao lado para mais uma coisa linda na minha carreira, que é renovar com esse grande clube que eu amo. Fecha aspas, só para lembrar que o atleta do São Paulo vinha sendo monitorado de perto por Cruzeiro e Palmeiras. Nem Cruzeiro nem Palmeiras fizeram oferta oficial ao Alan Franco, mas se não houvesse essa renovação, certamente ele seria alvo de ofertas bastante pesadas. O São Paulo prometeu um reajuste salarial ao Alan Franco, além de uma luva de US$ 1,5 milhão, que contempla também uma dívida antiga do tricolor para com seus empresários. Esse US$ 1,5 milhão vai ser pago em 2 parcelas. Hora de falar sobre o Flamengo repercutindo a informação dessa segunda-feira sobre o acordo gigante com a Betano, nova patrocinadora oficial do Flamengo. A Betano, você sabe, vai desembolsar R$ 268 milhões por temporada para ter sua marca exposta no peito da camisa rubro-negra. Esse é o 6º maior contrato de patrocínio do futebol em todo o planeta. Contei para vocês no vídeo da tarde que o Flamengo tem com esse acordo um valor parecido a que Corinthians, Palmeiras e São Paulo juntos têm. Pois bem, não bastasse isso, e o Flamengo hoje só tem um contrato de patrocínio master inferior a 5 clubes no mundo. Real Madrid e Barcelona ganham cada um 444 milhões de reais. Esses são os recordistas de patrocínio master. A terceira colocação nesse ranking é ocupada pelo PSG com 434 milhões de reais. O Manchester City é o quarto com 413 milhões de reais. O Arsenal aparece em quinto com 371 milhões de reais na 6ª colocação, à frente, por exemplo, do Atlético de Madrid. Aparece o Flamengo, que vive fase espetacular dentro e fora de campo. Só para arrematar em relação ao rubro-negro, dá para dizer com a soma de todos os seus patrocinadores que o Fla vai ter direito a 36 milhões de reais por mês com patrocínios. Tem clube importante da Série A do brasileiro que não fatura esses 36 milhões de reais ao longo de uma temporada. A camisa rubro-negra passa a valer, a partir de agora, mais de 430 milhões de reais por ano. Tá bom para você? Bora fechar o vídeo para contar se existe alguma chance de Claudinho, meio atacante revelado no Corinthians, com passagem por Red Bull Bragantino, recentemente no Zenit e agora no Al Saad, se existe alguma possibilidade desse atleta voltar ao futebol brasileiro. Ele foi especulado em pelo menos 3 clubes diferentes. Grêmio e Corinthians demonstraram interesse e eu fui checar com representantes do atleta se existe alguma chance de um negócio avançar, antes de explicar que na metade da temporada passada o Claudinho ele deixou o Zenit para virar reforço do Al Saad, clube mais rico do Catar. Pois bem, negociação de 20 milhões de euros, contrato até 2029, e nesses primeiros 6 meses, sob um novo clube, o Claudinho somou 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, valor de mercado dele hoje de 15 milhões de euros, salário ainda maior do que nos tempos de Zenit, está faturando um caminhão de dinheiro. E é exatamente por causa dessa negociação alta de 20 milhões de euros e do salário astronômico que não dá para imaginar o Claudinho voltando ao Brasil tão cedo. Os clubes brasileiros que procuraram o pessoal da Elenco Esportes foram informados logo de cara que essa negociação é inviável, não há nenhuma intenção do Al Saad em se desfazer do jogador, e diante desse cenário o Claudinho vai aguardar pelo menos mais 1 ou 2 anos antes de voltar ao Brasil. Meio atacante de enorme qualidade, só 28 anos de idade, está fazendo o seu pé de meia para voltar ao Brasil um pouco mais para frente. Então,
Claudinho é mais um daqueles que tem enorme bola, caberia por aqui, assim como Anderson Talisca e tantos outros, mas o retorno vai ficar um pouco mais distante. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta às 7 em ponto, tem programa do Nicola e eu conto com a sua participação. Abraço, tchau!